Sabe quando alguém vira pra você e fala alguma coisa meio óbvia e você acaba respondendo: "Ah, mas isso é lógico"? Então, você só vai poder continuar usando essa expressão depois de ver esse vídeo. Olá, mundo! Eu sou o Cláudio Oliveira e você está no Quero Ser Programador, o canal para você que quer começar a programar ou dar o próximo passo na carreira como programador. Hoje a gente vai entrar um pouco numa sub-área da matemática, mas calma, não sai do vídeo. Você não vai precisar ser um expert em fazer contas de cabeça ou resolver equação de segundo grau. A área que a gente vai falar hoje é a lógica. E é uma área que, na minha opinião, todo mundo deveria estudar nas escolas, pois ela ajuda bastante no raciocínio. Ao invés de trabalhar com números, a lógica trabalha com o que a gente chama de proposições, que nada mais é do que uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Alguns exemplos de proposições. Cláudio mora em Portugal. O primeiro texto do site queroserprogramador.com foi publicado em 2017. O canal começou em 2017. A logo do Quero Ser Programador tem a ver com lógica. Todas essas frases são proposições. E como eu falei, a proposição pode ter um valor verdadeiro ou falso. Vamos ver novamente. Cláudio mora em Portugal é uma proposição com valor verdadeiro, pois estou morando aqui em Portugal desde janeiro. Mas é interessante dizer que se eu afirmasse essa proposição um ano atrás, ela teria um valor falso, mas ainda seria uma proposição. O primeiro texto do site foi publicado em 2017, também é verdadeiro. Já o canal não começou em 2017, começou em 2018, então ele tem um valor falso. E a logo do Quero Ser Programador tem a ver com lógica sim, então essa proposição tem um valor verdadeiro. Assim como a matemática que a gente conhece tem suas operações, como de soma, subtração, divisão, a lógica também tem suas operações, que trabalham com as proposições. E como eu disse, na lógica tudo só pode ter o valor verdadeiro ou falso. Então o resultado dessas operações também é um desses dois valores. A primeira operação que é muito importante para a gente aprender é a operação E. O operador E pode ser esse símbolo que você está vendo na tela, que é quase um circunflexo. Mas a gente vai trabalhar com o símbolo de E comercial, que é um símbolo bem comum nas linguagens de programação. O E é uma operação que junta duas proposições e o resultado dessa união é verdadeiro se e somente se as duas proposições forem verdadeiras. Por exemplo, o primeiro texto do site foi publicado em 2017 e a logo do Quero Ser Programador tem a ver com lógica. Essa expressão é verdadeira, porque ambas as duas proposições são verdadeiras. Agora um segundo exemplo. O primeiro texto do site foi publicado em 2017 e o canal começou em 2017. Essa é uma sentença ou uma expressão falsa, porque apesar de o primeiro texto do site ter sido publicado em 2017, o canal começou em 2018. A nossa segunda operação é o OU, e ele geralmente é representado por duas barras verticais. Para que o resultado de duas proposições usando o OU seja verdadeira, a gente precisa que pelo menos uma delas seja verdadeira. Vamos voltar no exemplo que a gente tinha afirmado que era falso. O primeiro texto do site foi publicado em 2017. Ou o canal começou em 2017. Essa sentença é verdadeira, porque uma das duas proposições é verdadeira, só a primeira nesse caso. É importante frisar bastante esse operador OU, porque ele difere um pouquinho do que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Por exemplo, quando eu tinha lá meus 6 anos, a minha mãe virou para mim e disse: se você largar a chupeta, ou bico onde eu morava, você vai ganhar um presente, vai ganhar um piano. Então ela quis dizer que ou eu continuava usando chupeta ou eu ganhava o piano. As duas proposições não podiam ser verdadeiras, tinha que ser somente uma. E o que a gente acabou de aprender não é isso. A gente aprendeu que o OU funciona se pelo menos uma proposição for verdadeira. Então, eu poderia, pela lógica,
continuar usando chupeta e ganhar o presente, porque essa sentença seria verdadeira. A nossa terceira operação é a mais simples de hoje. É a operação de negação, ou não, e é representada geralmente por uma exclamação. Diferente do e do ou, que usam duas proposições na operação, o não, a negação, usa apenas uma, e o que ela faz é só inverter o valor da proposição. Ou seja, se você tem uma proposição que carrega um valor verdadeiro, ele vira falso, e vice-versa. Voltando para nossas proposições, se eu nego Claudson mora em Portugal, eu deixo de ter o valor verdadeiro e passo a ter o valor falso. Se eu nego a proposição o canal começou em 2017, eu deixo de ter um valor falso e passo a ter um valor verdadeiro. Bem simples, não é? No nosso dia a dia a gente pode se deparar com expressões com mais de um operador. E aí ficaria meio difícil usar essas proposições com frases grandes. Então geralmente ao invés de a gente usar a proposição como uma frase, como o Claudson mora em Portugal, a gente pode substituir essas frases por letras. Geralmente a gente usa P, Q, R, mas tanto faz. Vamos focar agora numa expressão um pouco maior, que é o P, E, parêntese, P ou Q, fecha parênteses. A primeira coisa que a gente pode fazer é já colocar os valores nessas proposições. Vamos usar P como verdadeiro e Q como falso. E vamos substituir tudo nessa expressão. Então, na verdade, ficaria verdadeiro e, entre parênteses, verdadeiro ou falso. Quando a gente tem um parênteses numa expressão lógica, a gente resolve ele da mesma forma que a gente resolve nas expressões aritméticas da matemática que a gente conhece. Primeiro, a gente resolve as operações do parêntese mais interno, depois um pouco mais externo, até não ter mais parênteses. Nesse caso, então, primeiro a gente resolve a expressão verdadeiro ou falso. Isso dá o quê? Dá verdadeiro. E depois o que sobra é verdadeiro e verdadeiro, que dá verdadeiro. Então o resultado dessa expressão é verdadeiro. Antes de terminar o vídeo, eu queria dar uma pincelada num conceito bem rápido, que é a tabela verdade. No exemplo anterior, a gente forçou que P era verdadeiro e Q era falso. A tabela verdade é uma tabela que te entrega todos os possíveis resultados de uma expressão lógica, supondo cada valor das proposições. Pode parecer complicado, mas vamos olhar um exemplo mais simples que a gente já viu antes, que é o P e Q. Quais são os possíveis resultados dessa expressão? Bom, para isso a gente precisa supor valores para P e Q. Por exemplo, vamos supor que P e Q sejam verdadeiros, ou então que P e Q seja falso, ou que P seja verdadeiro e Q seja falso, ou o contrário, que P seja falso e Q seja verdadeiro. Com essas quatro possibilidades, a gente aplicaria os valores na equação e descobriria todos os possíveis resultados dessa equação para essas suposições. E é isso que é a tabela verdade. Preenchendo a tabela, teríamos que verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá falso, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso. Então a gente tem esses quatro possíveis resultados para a expressão P e Q. Verdadeiro, falso, falso e falso. Pode parecer tudo muito abstrato, mas esse conceito da lógica é usado diariamente por programadores. Bem nos primeiros códigos de programação você vai perceber que eu não estou mentindo. Então, como isso é muito importante, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de exercícios para você praticar. Deixa no comentário o que você achou dessa lista e o que você achou do tema. Eu, particularmente, acho lógica bem mais fácil que trigonometria. Aproveita para deixar um joinha e se inscrever no canal. Me segue também nas redes sociais para não perder nenhum dos próximos vídeos. Que, ó, sem querer dar spoiler, vai vir um vídeo aí de programação que tem muito a ver com esse vídeo aqui de lógica. Bom, nos vemos no próximo vídeo e tchau! Caminhão passando porque eu moro perto de um aeroporto. Passou. Para um resultado de ou dar certo, você... Quantos aviões vão passar hoje?